A paz do Senhor a todos. Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E aqui eu já quero deixar os meus agradecimentos a todos aqueles que têm feito a inscrição, deixado o seu like e também os seus comentários. Que Deus continue te abençoando ricamente. E neste vídeo estarei apresentando um resumo da lição de número 7, dando sequência aos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, que nós estamos utilizando a revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre. O tema desta lição é: não retribua pelos padrões humanos, dando sequência às verdades dos valores do reino que Jesus ensinou aos seus discípulos e a todas as pessoas que estavam à sua volta ali naquele dia próximo ao mar da Galileia. Juntamente com este vídeo estarei deixando na descrição os slides que serão utilizados neste resumo. Para quem quiser baixá-lo, estarão disponíveis para quem for utilizá-los na ministração da aula, do conteúdo, ou até mesmo para o seu estudo pessoal e crescimento no conhecimento da palavra do Senhor. Em continuidade aos valores do reino que Jesus proferiu naquele dia para as pessoas que estavam ali, juntamente com seus discípulos, Jesus ele vem tratar de algumas questões importantes sobre o relacionamento pessoal de uma pessoa com a outra. O texto áureo, Levítico 19:18, diz que não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Na verdade prática, o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A leitura bíblica em classe está baseada no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 48. As verdades que Jesus ele vem ensinando dentro deste conteúdo, nós estaremos aprendendo e trazendo uma forma bem clara e fácil de compreensão daquilo que Jesus quis passar para os seus discípulos e as pessoas ali também presentes. Que Deus venha te abençoar ricamente através deste vídeo, através deste conteúdo, e fique à vontade para comentar ou acrescentar algo que seja importante para este assunto. Em muitos momentos da vida, por natureza humana, faz parte da nossa natureza pecaminosa, faz parte da nossa personalidade também. Quando somos ofendidos, faz parte da nossa natureza, da natureza do homem, quando eu digo homem no sentido geral, de que nos momentos em que somos injustiçados, ofendidos, agredidos, a nossa reação imediata é revidar, é agir para pagar aquilo que fizeram de ruim a nós. Mas dentro da verdade bíblica, do valor do reino que Jesus apresenta, nós perceberemos dentro deste texto bíblico que o comportamento do discípulo, do cristão verdadeiro, autêntico, que teve a sua vida, o seu caráter transformado e moldado pela palavra do Senhor, ele agirá de uma maneira completamente diferente daquilo que é natural, daquilo que é corriqueiro à maioria das pessoas. Na introdução, nós já percebemos que, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48, Jesus começa dizendo: ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. O que Jesus quis dizer com estas palavras? Aí ele vai dizer em 39, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Dentro deste conteúdo, nós veremos que, diante da ofensa, a reação natural é revidar, mas Jesus ensina a pagar o mal com o bem. Romanos 12, 21, está escrito que não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. E na lição nós veremos que devemos amar e perdoar quando somos ofendidos.
e que é possível este comportamento somente com a ajuda de Deus. No primeiro tópico, a vingança não é natureza do reino. Por mais que a vingança seja algo quase que instantâneo, é uma reação em relação a algo ruim que a pessoa passa ou que atinge a ela, nós perceberemos que dentro da palavra do Senhor existe uma maneira correta de agir em determinadas situações. E que a vingança não é natureza do reino. No 1.1, fala que a lei de talião. Talião significa retribuição. A palavra talião vem do latim e significa retribuição, que é um castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Êxodo 21, verso 24, e Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, versículo 21 está presente lá. Por exemplo, se uma pessoa ela perde o seu olho porque alguém foi e lhe feriu, pela lei de talião, pela a lei presente no Antigo Testamento, você vai perceber que a pessoa agredida, a pessoa ferida, ela poderia fazer uma requisição, ela poderia exigir que a pessoa que lhe causou o dano sofresse o mesmo dano. É a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Só que o problema que estava acontecendo na época de Jesus é justamente que os fariseus estavam querendo fazer vingança com as próprias mãos. E não é isso que a lei ensina, não é isso que a Bíblia ensina. Dentro da lei de talião, que é a retribuição, a ideia da lei é pôr um limite à execução referente ao crime. Se a pessoa perder um olho, no máximo que poderia ser exigido daquele que fez o mal era perder um olho, mas não perder a sua vida. Portanto, a ideia da lei é justamente colocar um limite à execução, ajustando o castigo, e também foi como uma norma para tribunais civis, evitando que a própria pessoa vingasse, mas deixando para a própria justiça. O que a lei fez naquele tempo, naquela época? Qual foi a ideia da lei? Qual foi a intenção da lei? Orientar a pessoa para que ela, procurando um tribunal civil na época, como por exemplo na época dos líderes, na época dos juízes, julgando a causa, eles dariam a sentença. E dentro da lei havia o limite dessa sentença. Não poderia, portanto, a própria pessoa que sofreu o dano com as suas próprias mãos procurar revidar, procurar machucar aquele que lhe fez mal. Ela deveria já naquela época deixar para a própria justiça, no tribunal, julgar o caso, cada caso. Dentro de lei de talião, os fariseus usavam para justificar a vingança, descaracterizando do seu real objetivo. Mateus capítulo 5, 38, está lá, eu até escrevi no quadro aqui, quem gosta de grego, oftalmon anti oftalmoi, kai, rodonta anti rodontos, que é olho por olho e dente por dente. É o que Jesus fez. Olha, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque está presente na lei, foi registrado, foi escrito. Só que os fariseus, como parece que por hábito, pegaram um costume de colocar a sua razão acima da escrita. O fariseu, ele vingava-se por conta própria,
sendo que não lhe era direito fazer isso. O fariseu bem sabia, ou os fariseus sabiam, que pela lei tinha que levar diante de um julgamento. Tinha que ser julgado. Não era o próprio indivíduo fazer justiça com as próprias mãos. Não era isso que a lei orientava, não era isso que a lei permitia. Então, a lei não defendia a vingança. E aí, dentro do 1.1, a lei de Italião, nós vemos que a Bíblia proíbe a vingança pessoal. Levítico 19, versículo 18, olha o que diz em Levítico 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Provérbios 20, 22, diz que não digas, eu me vingarei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. E 24, 29 de Provérbios diz, não digas, como Ele me fez a mim, assim lhe farei a Ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Portanto, pela própria Bíblia Sagrada, é proibido ao indivíduo cometer vingança, vingar-se com as suas próprias mãos. Se ele foi ferido, ele ferir a pessoa que ele feriu. Se ele perdeu uma mão, cortar a mão da pessoa que ele causou dano. Então, a própria Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, ela vai colocar essa condição, que o homem precisa deixar a vingança para o próprio Deus, para o próprio Senhor. E a justiça para o próprio tribunal julgar e determinar a sentença. 1.1, então, é a lei de Italião. 1.2, o cristão é a vingança. Romanos 12, 19, nós entendemos que não deve se vingar, pois a vingança é do Senhor. Exemplo, se tirasse um olho, não se poderia tirar a vida, reivindicar a perda apenas de um olho. É o que a lei determinava. Jesus ensina a fazer o bem no lugar do mal, e não se valer da lei de Italião, valendo-se dos valores do reino e sua justiça excelente. O que nós entendemos nos ensinos de Jesus é que o discípulo, o cristão, ele precisa vencer o mal com o bem. Mesmo que ele sofra o mal, ele não pode usar o próprio mal para revidar. Não. Ele tem que pagar o mal com o bem. Ele precisa pagar o mal com o bem. O cristão que sabe amar até seus inimigos, deixa no tempo em que Deus há de julgar todas as coisas. Pela palavra, nós sabemos que todas as coisas serão julgadas por Deus. Independente da pessoa, do cargo, da posição, da função, da classe social, independente de qualquer coisa, todas as coisas que as pessoas fazem serão julgadas pelo Senhor. Então, portanto, cabe a Deus fazer este tipo de julgamento. Não cabe ao ser humano fazer justiça com as próprias mãos. Tópico 2, o amor é a expressão natural do reino. Em Mateus 5,39, quando Jesus dá sequência sobre ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, já no 39 ele vai dizer, eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, 2.1, virar a outra face. Nós percebemos que características ou sentimentos como ódio, desamor, comportamento de vingança, não pode fazer parte do cristão. O que deve e precisa estar presente na vida do verdadeiro cristão, que são as marcas do verdadeiro cristão, é o amor, o perdão,
brandura e a tolerância. Em casos de ofensas, reagir com atitudes de amor ao invés de usar a mesma condição, que provavelmente irá piorar a situação. Quantas vezes no dia da pessoa, ou na semana, ou no mês, ou no ano, ela enfrenta situações constrangedoras que a levam a ficar irada. A pessoa pode irar? Pode, mas não pode pecar. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, em outros assuntos dentro da revista, como a revista mesmo vem comentando. Mas, por exemplo, no trânsito, você está dirigindo tranquilamente, de repente alguém cruza seu caminho, te fecha, te xinga, fala um palavrão, te desrespeita. E aí você, pelo seu instinto, pela a sua natureza, a tendência é revidar, podendo causar até um acidente. Mas aquele que tem o fruto do Espírito, ele tem domínio, ele tem controle próprio, ele tem amor, segundo a Bíblia Sagrada, ele vai conseguir remediar esta situação. E não é algo que faz forçado. Por quê? Porque a sua essência, ela é uma essência que está presente o Espírito Santo, Deus, a palavra, e vai ajudar o cristão a evitar coisas piores, situações piores. Quantas mortes já aconteceram em brigas de trânsito, em brigas entre casais, em brigas dentro de família, pais e filhos, filhos e pais, vizinhos, amigos. Por quê? Porque faltou o domínio próprio. Se revidar pensando no amor, muita coisa trágica é evitada. E é o que Jesus ensina, virar a outra face. Se alguém te ofende, se alguém te faz um mal e você serve a Deus, você vai pensar muito antes de ter qualquer tipo de reação. E o amor é a expressão natural do reino. 2.2, arrastar para o tribunal. Mateus capítulo 5, versículo 40, diz que, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. O que Jesus quis dizer com estas palavras? Quando um caso fosse levado ao tribunal, de uma pessoa tentar tomar uma propriedade, um bem do outro, em uma questão judicial, que aqui no caso Jesus fala a respeito da túnica ou da vestimenta, você vai perceber que Êxodo 22, 26 e 27, Deuteronômio 24, 12 e 13, vai dizer até mesmo que a túnica era muito importante porque servia até mesmo como cama para o seu dono. E aí, quando acontecesse algo assim, para evitar prolongar uma batalha judicial, aquele que realmente tem um valor diferente em relação ao reino de Deus, em relação a Deus e aquilo que ele ensina, ele acaba abrindo mão. Abrir mão daquilo que é seu não é fácil, mas é possível. Você vai evitar um cansaço, um desgaste. Tem momentos e tem situações que é melhor ceder do que bater firme. Eu não abro mão. Por quê? Porque vai cansar, vai prolongar. A pessoa vai entrar por um caminho, por mais que ele seja de direito em algumas situações, mas nós que somos cristãos precisamos evitar batalhas judiciais. E aí os fariseus, o que eles faziam? Qualquer coisa que fosse importante para eles, que eles achavam-se no direito, entravam em batalha judicial, na justiça, para tomar o bem da outra pessoa. Por mais que ela lhe devesse, por mais que era obrigação da pessoa lhe pagar, mas Jesus ensina essa questão. Se alguém quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica ou a vestimenta, entrega também a capa. São valores do reino de Deus. 2.3, obrigar a fazer algo. Mateus capítulo 5, 41, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha,
vai com ele 2. Do que Jesus estava tratando neste versículo? Ele estava tratando sobre qualquer pessoa te forçar alguma coisa a você fazer? Não. Ele estava tratando justamente de uma convocação ou de uma obrigação imposta por uma autoridade que forçasse a um tipo de serviço. Por isso que ele diz, olha, se te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Por exemplo, Simão Cireneu foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, Mateus 27, 32. Você acha que Simão Cireneu carregou de livre e espontânea vontade? Não. Mateus 27, 32 vai te dar a resposta a respeito. Quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem forçaram a levar a cruz de Jesus. Ou seja, alguém de autoridade forçou Simão Cireneu a carregar a cruz de Jesus. E ele precisou carregar. E aí eu coloquei o seguinte no slide: faça sempre mais do que a obrigação. Se você trabalha, tem um horário para entrar no trabalho, chegue mais cedo no seu trabalho. Se alguém te pedir para fazer algo, faça o que lhe foi pedido ou que foi imposto e faça um pouco a mais. Um dos grandes problemas é fazer somente aquilo que é obrigação fazer. Eu só faço o que é a minha obrigação. Qual é o seu testemunho de cristão? Qual é o seu testemunho de discípulo de Jesus? Qual é o seu testemunho aonde você vive de evangélico? Qual é? No seu trabalho, na escola, na sua casa, na família, nos parentes, na vizinhança, no bairro, na instituição que você frequenta, como, por exemplo, o templo, a igreja que você faz parte. Como tem sido o seu comportamento? Faça sempre mais do que a obrigação. 2.4. Fazer alguma coisa por alguém. Mateus 5,42. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ser solidário e ter compaixão. Não é a qualquer momento, qualquer pessoa que te pede alguma coisa, que te pede um dinheiro, que te pede seja lá o que for, você é obrigado a fazer. Não. Mas é em caso de pessoas que estão sofrendo, uma pessoa necessitada, uma pessoa que está pedindo auxílio, você jamais agir com indiferença. E quando você o faz com amor, sem esperar receber de volta, sem esperar receber uma retribuição por aquele ato que você fez. Estamos em uma época da ascensão da rede social, em que qualquer coisa que as pessoas estão fazendo de bem para o próximo, estão postando nas redes. E aí eu lembro daquela passagem: se você fizer publicamente, ou seja, você fizer contar para todos, você já recebeu a sua recompensa. Não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda, ou a esquerda o que faz a tua mão direita. Não precisa fazer barulho com o bem que você faz. Simplesmente faça, porque você tem prazer em ajudar, prazer em fazer. E eu tenho certeza que pela Bíblia, como a própria Bíblia diz, aquilo que você faz oculto, publicamente Deus te recompensará. Como a questão de emprestar sem querer algo de volta, são atos de bondade. Lucas 6, 30, 35. Você percebe a pessoa, por exemplo, está passando por uma enfermidade e precisa de um valor financeiro para suprir remédio, suprir um tratamento, e você tendo condições de ajudar, você tendo condições de emprestar um valor, você empresta e depois não fica cobrando, você empresta e deixa a pessoa ser socorrida. Caso depois a pessoa consiga te pagar, amém. Se não conseguir, Deus ele vai te recompensar ricamente.
Terceiro e último tópico, buscando a perfeição de Cristo. 3.1, uma justiça mais elevada. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48, nós percebemos que a justiça que Deus apresentou é a justiça que Deus tem e que é também a justiça que o discípulo ou o cristão precisa praticar, é uma justiça muito elevada, que está acima. A justiça do cristão precisa exceder a dos escribas e dos fariseus. Não somente de aparência, não mostrar que é bom, que é piedoso, não, mas precisa viver. Não amar somente de palavras, mas através de obras. Fazer o bem aos que nos fazem mal faz parte dessa justiça mais elevada. É claro que, pela natureza caída do homem, aquele que nos faz mal, nós temos, em muitos momentos, a tendência de revidar, de querer revidar, fazer o mal, pagar com a mesma moeda. Mas aquele que serve a Deus, que nasceu de novo, que confessou a Cristo como Senhor, ele precisa entender. E isso vai sendo com o tempo, ele vai amadurecendo, vai aprendendo, praticando, ele passa a fazer com prazer, sem sofrer, e não guarda rancor, não guarda mágoa. Ele vai fazer um bem para aqueles que lhe fizeram mal. Amar e perdoar. Em vez de vingar, orar. Enquanto para os fariseus, eles entenderam e acrescentaram que precisavam as pessoas odiar os seus inimigos ou aborrecer os seus inimigos, Jesus ele disse o seguinte: amai a vossos inimigos, bendigam o que vos maldizem e façam o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. São princípios do reino de Jesus. Jesus foi perseguido, Jesus foi injuriado, Jesus foi maltratado, cuspiram em Jesus, colocaram a coroa de espinhos nele, bateram nele, prenderam Jesus, condenaram Jesus, mataram Jesus. Mas nem por isso Jesus desejou o mal àqueles que fizeram todas essas coisas com ele. Se eu sou cristão, se você é cristão ou cristã, tem que entender essas coisas. Hoje o cristianismo está passando por algumas fases que muitas pessoas estão criticando, porque existem aqueles que estão fazendo o mesmo comportamento, as mesmas coisas que todas as demais pessoas fazem. Ah, mas todo mundo faz assim. Mas nós não somos todo mundo. Nós somos diferentes. Somos sal e luz neste mundo. 3.2, o amor mais perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 43, a palavra amarás, que é agapao, ou de ágape, como é muito conhecido no nosso meio, é um amor com alegria, um amor terno, um amor satisfeito, contente e inteligente, que compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Lá em Romanos capítulo 5, Paulo escreveu dizendo que este amor derramado por Deus em nossos corações. E João 3,16, um amor demonstrado por Deus, quando Deus deu o seu único filho. A raça humana se volta contra Deus. Deus dá o seu único filho pela redenção, pela salvação da humanidade. E mesmo esse único filho, ele ainda é maltratado. E mesmo assim, Deus ainda continua amando o ser humano. Deus continua amando o ser humano. Se Deus, sendo Deus, poderia simplesmente exterminar a todos, Ele não o faz, porque nós somos menores, somos
criações de Deus e filhos de Deus, não podemos fazer o que Deus fez e o que Deus ensina, sendo humildes e tendo paciência com as pessoas. Então, o amor mais perfeito. 3.3, perfeitos como o Pai. Mateus 5,48 diz que sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ser perfeito aqui, limitado por Jesus, dentro do contexto em relação ao amor. Nós precisamos ser perfeitos. Mas nesse contexto, naquele momento, naquela ocasião, em que estava acontecendo e o que Jesus quis passar sobre o valor do seu reino para as pessoas, em relação ao amor, é que o amor de Deus é completo e não exclui nenhum grupo. Por exemplo, quem escreveu Mateus era um publicano. E o publicano naquela época era considerado um dos mais baixos níveis de iniquidade. Era a pior espécie de pessoa. Um judeu que fez parceria e aceitou cobrar impostos para Roma, que dominava sobre Israel naquele tempo. Veja que Jesus, nem Mateus foi excluído por Jesus. Quando Jesus chega naquele posto de coleta de impostos, chama Mateus para ser discípulo dele. E Mateus se torna um dos apóstolos de Jesus. Jesus chamou Mateus. Mateus teve uma mudança de comportamento. E ele passa a ser discípulo de Jesus. 3.3, perfeitos como o Pai. Buscar o amor, ser mais parecido com Jesus. É o nosso papel, é o nosso comportamento, é a nossa função. E você vai perceber que lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito começa justamente com amor. Amor é a base de todas as coisas boas. Quem ama, perdoa. Quem ama, não vinga. Quem ama, não revida. Quem ama, quando sofre um mal, ele não vai agir da mesma maneira da pessoa que ele vai deixar para que Deus faça a justiça. Ele vai entregar nas mãos de Deus. Existem tribunais, existem meios legais de fazer justiça na nossa vida? Existe sim. Mas dentro da Bíblia Sagrada, o cristão não pode nem deve agir como os fariseus queriam agir. Justiça com as próprias mãos. Porque na lei, olho por olho, dente por dente, pagar com a mesma moeda, não. Jesus dá uma visão completamente diferente, totalmente mudada da visão que os fariseus e os escribas tinham naquele tempo. Os hipócritas tinham naquele tempo. Então tá aí, conclusão, a base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Que Deus continue te abençoando ricamente, em nome de Jesus, e continue estudando a Bíblia, a palavra do Senhor, também cada lição, cada tema que tem sido apresentado para o crescimento e amadurecimento espiritual como discípulo de Jesus.